converse primeiro com o líder. A energia do líder domina o sistema. Se ele tiver em desacordo, ele vai contagiar o grupo. Nosso papel Biosense. Nosso papel Biosense parece até uma loucura falar isso, né? Não sei nem como é que nossos ouvintes vão encarar. Mas é só empurrar as pessoas para as cadeiras que eles precisam sentar e nunca deviam ter levantado, que é da responsabilidade. E se esbarra ali. Porque quando você tá numa empresa grande, não que seja perfeito, mas se você tá numa empresa... Por que eu ia falar isso? Eu ia até fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês já leram aquele livro O Poder do Hábito. Ambos. Eu queria fazer um episódio só sobre esse livro aí. De repente a gente pode marcar isso aí, porque inclusive um capítulo do livro fala sobre um diretor de uma empresa, né? Não sei se você lembra, se eu não me engano, na empresa acho que é a Alcoa, né? Se eu não me engano. E onde ele passa a implantar a cultura da segurança do trabalho naquela empresa e automaticamente no futuro, a médio prazo, aquela empresa ele passa a entregar mais resultados, né? Por quê? A contracultura, né, o empresário, médio empresário, ele entende que a segurança do trabalho é um custo e não que se ele investir em segurança do trabalho, que ele pode fazer parte do investimento da empresa para que ele possa, na frente, ele ter mais lucro e etc, né? E aí eu queria perguntar isso também sobre esses hábitos dos trabalhadores, o quanto isso impacta e sobre também esse desafio com esse empreendedor, né, de médio porte, empresas de médio porte, até grandes, que não tem a cultura de segurança do trabalho. E como a gente consegue, né, furar essa bolha aí, essa barreira aí, para a gente poder conseguir implantar uma cultura de segurança do trabalho, né? O maior desafio deles é justamente entender que não é um custo e é um investimento. Por quê? Principalmente quando a gente fala de fatores humanos, como a gente falou antes. Por trás do funcionário tem o fator humano. Então, o funcionário que não está bem emocionalmente, ele não vende. Ele pode até ter um resultado, mas ele não vai performar na melhor. Não vai ter o maior desempenho no marketing, não vai ter maior desempenho. E o próprio líder não vai ter isso. Não vai ter o resultado que ele quer. Então, às vezes, aquele cara que procrastina, vamos dar exemplo sempre para ficar palpável. Ele procrastina, dá o feedback. Ele sabe que se eu falar, Ramiro, você está fazendo isso errado. Faz assim. E ele sabe que se ele fizesse isso, ia ter resultado. Só que ele não fala. Ele deixa estourar até os 48 do segundo tempo. Aí depois ele fala, porra, Ramiro, por que você não fez isso? Mas ele viu acontecer. Mas às vezes o problema dele é que ele tem medo de dar um feedback, porque ele tem medo do confronto, ele tem medo do conflito. Então falta autoconhecimento. É o que eu sempre falo, ou falta conhecimento ou falta autoconhecimento. Autoconhecimento, ele não tem conhecimento técnico, ele via que ia acontecer e não sabia. Sim. Então ele tem que fazer um curso, tem que se especializar, tem que buscar o conhecimento. Mas quando ele sabe o que fazer, como fazer e não consegue fazer, é bloqueio. Então ele tem que olhar para o autoconhecimento. Por que eu não falei antes? Por que eu tô explodir com você em vez de eu te orientar? De onde veio essa raiva? O que tem dentro de mim que me faz ter esse desequilíbrio? Quando ele começar a olhar para isso, ele vai começar a se entender, se resolver, se conhecer. E aí, a partir do momento, ele vai começar a entender as pessoas. E aí ele vai ver que segurança do trabalho, quanto mais ele investir nas pessoas, mais elas vão ter performance que ele tanto quer. E aí, naturalmente, ele vai ter o resultado que ele quer. E vai trazer essa cultura. Então, o que a gente faz hoje nas empresas? A gente vai lá, conversa primeiro com o líder. A energia do líder domina o sistema. Se ele tiver em desacordo, ele vai contagiar o grupo todo. Então, e aí, ver qual que é o grupo que está mais performando mal. É o time de vendas. A gente vai mensalmente lá e vai fazer um treinamento para aquela equipe, trabalhando a mente subconsciente, fazendo pesquisas anônimas em que eles possam falar realmente como é que é a comunicação, quais são os gargalos, como é que ele se sente. E aí a gente vai trazer essa consciência para eles de quanto eles são importantes, porque os funcionários hoje em dia têm muito essa mentalidade de eu trabalho para o meu patrão ficar rico. Ele não entende que o trabalho dele deixa ele rico também, faz o nome dele, faz ele crescer dentro da empresa, faz ele crescer fora. Então ele não tem essa autorresponsabilidade sobre o que ele faz. Por que ele não tem isso? Porque o líder não sabe passar isso para ele. Então quando você fala de investir em segurança do trabalho em fatores humanos, nós estamos falando de tudo isso. De ter essa mentalidade, de ter essa cultura, que nem o Ramiro falou, de trazer identidade para a empresa, para a pessoa se sentir bem para trabalhar. E problema todo mundo vai ter. Sim. Mas e como é que você está lidando com os problemas do seu funcionário? Você não sabe lidar nem com os seus. Né? Então, você acaba projetando os seus para o seu time. Então, quando virar essa chave deles entenderem que é um investimento, que isso vai gerar... E o que é mais engraçado, a maioria chama para se proteger, porque a NR1, a partir de maio, vai cobrar esse a avaliação dos fatores psicossociais. Né? Fatores psicossociais.
E o que eles não entendem é que isso acaba sendo secundário. Porque quando eles veem o resultado, a melhora do ambiente, da comunicação entre as equipes, a gente vê muitas vezes time de marketing brigando com o time de venda, brigando por como fazer o marketing, o venda quer se meter, quer o orçamento. E aí quando você começa a ajustar esses conflitos internos e todo mundo vê que está todo mundo mirando para o mesmo gol, todo mundo é um time, e o resultado começa a vir, fala, acabou sendo o melhor investimento que eu poderia ter feito. Investir nas pessoas, não investir um pouco menos no marketing, que ele achou que era tudo que precisava, mas ele não entendeu que o cara que fazia o marketing dele não estava bem. O cara que vendia para ele não estava bem. Então não é às vezes você só mandar a pessoa embora e substituir, não, às vezes não é só você dar uma bronca, um sermão, você precisa primeiro olhar por que você está passando essa energia para o seu time. O seu time sempre vai ser reflexo. O desafio é trazer essa mentalidade de autoconhecimento. O líder precisa se conhecer primeiro, para ele poder conhecer depois as pessoas. E é isso que mais falta hoje em dia no mundo, né? E trazendo uma questão de cultura, que você tem falado e apontado muito bem, vou pontuar, né? A questão do interesse, né? E necessidade. A gente está tendo não um encontro de cultura de ensino, é de interesse e necessidade. Então eu vou no local que me é conveniente. E falando da conveniência, quando a gente chega nas empresas e começa a fazer a análise de investigação, lá do padrão IOGP 621, que tem um fator humano na investigação do acidente, que estabelece essa estrutura mínima requerida para uma investigação, onde o fator humano possa ser avaliado, o que corroborou para esse evento, a gente chega num padrão que a gente não executa, porque a gente não sabe se as pessoas têm treinamento sobre o padrão. Então, o que está acontecendo? São várias pessoas entregando pela experiência, mas sem capacidade. Sem estar capacitado, melhor dizendo. E capacidade todos nós temos, mas não naquela dimensão, naquela apropriação, com ferramentas, Ishikawa, espinha de peixe, 6M, as metodologias dos porquês, 5 porquês. Então, tu chega lá nos padrões de investigação, as pessoas estão fazendo até investigação sem fundamento. Então, precisa de um psicólogo, a gente está falando do fator 1, precisa efetivamente de um psicólogo para a gente juntar nossas mazelas e botar no plano de ação para saber o que a gente vai fazer? Não precisa. Mas por que falta isso? Falta o diálogo, falta a mesa, falta o olhar de frente, falta a entrevista individual, falta a gente entender que quando um subordinado, um liderado vai me gerar um questionamento, ele não está me julgando ou me condenando, ele está trazendo minha memória do que eu preciso melhorar. Então eu acho que essa questão dos líderes, o que tem acontecido? Eles têm subjugado todas as formas de comunicação dos liderados. Eu acho que o problema está aí, em subjugar aquilo que a gente precisa melhorar. Então, eu estou falando dessa consciência, aquela parte hoje de um projeto que eu tenho 54 pessoas que a gente caminha junto, né? De profissionais de várias dimensões, várias competências específicas de engenharia, de produção, de ensino, de educação, e a gente chega num ponto que a gente precisa sentar numa mesa e conversar como um adulto e falar, cara, a gente precisa pontuar isso aqui que a gente precisa resolver. E a gente está fugindo dessa verdade ou dessa dor que a gente precisa passar. E aí, qual foi o encontro com o Luciano? Foi que ele tem técnicas de hipnoterapia que vai trazer a gente nesse local para curar essa ferida neurológica. Porque não faz sentido nenhum eu sair, apertar tua mão, Wesley, estamos fechados, segunda-feira a gente está junto e tu não me entregar o que combinou. Não faz sentido isso que a gente fala. O fator humano não é um papel, é uma prática pessoal que precisa ser desenvolvida com responsabilidade. Porque senão a gente vai só para conveniência. E qual é o nosso papel Biosense? Nosso papel Biosense parece até uma loucura falar isso, né? Não sei nem como é que nossos ouvintes vão encarar. Mas é só empurrar as pessoas para as cadeiras que eles precisam sentar e nunca deviam ter levantado, que é da responsabilidade. Então tem pessoas cobrando da gente uma responsabilidade que é dele, como meu cliente. Sim. Então, Ramiro, o que eu faço? Cara, você. Vou te orientar. Ó, pode ser o plano A, pode ser o plano B, mas eu acredito sempre em plano A, eu não tenho plano B para nada. Então, meu plano é sempre A. Meu plano é cuidar, proteger, desenvolver e impulsionar. Então, se tiver a parte de tudo isso aí, eu tô dentro. Se tiver fora tudo isso aí, é conta e risco teu. Então, e será que no final de tudo isso, que ainda vem a insegurança, eu tô preparado para tomar essa decisão? Vou dar um exemplo. Fato. Fatores humanos. Fui para Macaé,
Um amigo meu falou que ele tem um filho, um grande irmão, que ele tem uma doença rara, o filho dele, que só ele e o filho dele tem essa doença no mundo. O filho dele e mais 8 crianças no mundo. E aí a gente conversou, ele foi no meu sítio, participou comigo, falou: Ramiro, tem um trabalho para mim? Não, era domingo. Falei: tem amanhã uma auditoria da Petrobras pra gente fazer. Vamos para essa auditoria. E aí ele começou a falar comigo, ele falou: rapaz, fator humano o assunto, tá? Você tá gordo, cara. Você faz tudo, é auditoria, tu chega, tu é luz, todo mundo sabe que tu chegou. Cara, vamos lá. Vamos fazer um propósito? 30 dias correndo 3 quilômetros. O que aconteceu? Cara, aquilo veio na cabeça, uma coisa que ele falou: cara, meu filho precisa de uma saúde que você tem, cara. Isso caiu igual um furacão na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Vamos correr? Eu falei: vamos correr. Aí fomos pro restaurante, comemos só carne. Falei: eu comi só proteína, já cortei. Aí no outro dia corremos e tal. Ele: vamos correr, 6 horas da manhã, 5 horas, já tinha acordado, já tinha ido correr. Cara, eu tô correndo até hoje. Acompanha lá, tô acompanhando lá. Hoje, efetivamente, são 43 dias de 100 de corrida. Ele parou com 30, mas eu continuo e minha família tá correndo comigo. E é isso, é correr junto com alguém. Nunca tá sozinho. Fator humano é isso, não deixar ninguém sozinho. Moral da história, é estar acompanhado, é estar alinhado com alguém, porque essa decisão, gente, sobre vida de pessoas, a gente nunca pode tomar sozinho. Sim.